Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre, mais um pós-jogo. Não tem como o ânimo estar muito melhor do que isso, né? Um empate dentro de casa, mais um jogo que o Palmeiras não pontua no Campeonato Brasileiro. E bora lá falar sobre essa partida de Palmeiras 1, Mirassol 1. Eu anotei algumas coisas aqui e eu tenho algumas perguntas pra vocês. Isso mesmo, eu tenho uma pergunta. Tem análise, tudo normal, mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Ao final do vídeo eu gostaria que vocês pudessem me responder, porque eu não estou encontrando respostas para algumas coisas que estão acontecendo no Palmeiras. Lembrando, galera, se você quer aprender inglês, você, o filho, alguém da sua família, vai no primeiro comentário na descrição, um método excelente onde você vai aprender escutando o que as pessoas falam com filmes e séries. O método do Teacher Gabriel. Assistam a videoaula, só vocês assistindo vão entender o tamanho do resultado que você pode obter estudando essa língua com esse método. E o preço é excelente, eu tenho certeza que é acessível para muitas pessoas. Eu tô estudando, eu tô achando sensacional, então você que ainda não tá satisfeito com o seu nível de inglês, essa é a oportunidade. Bora lá, galera. O Palmeiras empatou com o Mirassol, um time que não está mal no Campeonato Brasileiro. O Mirassol tá ali em nono lugar, tinha vencido o Corinthians, tinha vencido São Paulo, tudo. Mas o Mirassol hoje, ele sai do Allianz Parque com um ponto, com empate. Isso que é impressionante, tendo chutado uma bola no gol. O Mirassol deu um chute no gol. Na baliza foi apenas uma. Jogada ensaiada, cruzamento. Segundo pau, ninguém subiu. Cabeceou pro meio, ninguém marcou no meio. Falha geral, né? Falha geral. Falha de defensor, falha dentro da área, falha de posição. Tudo. E o Palmeiras tomou esse gol. Então foi uma finalização do Mirassol no gol. E o Mirassol no total finalizou 3 vezes. E o Palmeiras finalizou 16 vezes. Então, assim, é um número muito grande de finalizações para um time e o time não conseguiu concluir em gol. Outra coisa que chama atenção, mais um detalhe, esse é o quarto jogo do Palmeiras no Allianz Parque e o Palmeiras não ganhou nenhum. O Palmeiras empatou com o Botafogo, o Palmeiras empatou hoje com o Mirassol e tinha perdido antes pro Bahia e pro Flamengo. Então, com a campanha dessa dentro de casa, jogando no Allianz Parque, com uma campanha dessa, você nunca chegará a um título brasileiro. Você tá gorando, você tá dizendo, não. Quem diz isso são as estatísticas. Com essa campanha que o Palmeiras está tendo dentro de casa, com 4 jogos e uma vitória no Allianz, os jogos que o Palmeiras ganhou foram na Arena Barueri, que foi contra o Corinthians e contra o São Paulo. Então, assim, outra coisa. Escalação de hoje, o Everton, o Mike jogou, até fez um jogo médio ali, o Mike dentro do possível. Gomes e Fux estavam bem ali, até a bola parada que ninguém marcou. Piquerez, o Mike jogou porque o Gerson está machucado. E aí meio de campo, Aníbal Moreno, Richard Rios. E ali pra frente ficou Felipe Anderson, Facundo Torres, Vitor Roque e o Rafael Veiga ali, chegando também às vezes como um segundo atacante, entrando dentro da área. O Richard Rios, pra mim, jogou muita bola e é um cara que vai embora, né? A gente já sabe disso, cara, vai embora. Então, assim, a tendência, esse cara aqui, a tendência não, vamos perder o Richard Rios. Então, um cara que é muito importante, o cara da transição, o cara que marca, o cara que volta, o cara que arranca, vamos perder esse atleta. E aí, a gente vê hoje o Felipe Anderson, fez um bom jogo. Só que assim, uma coisa que tá fora o resultado, que foi muito ruim, né, que a gente tem que assumir, é a incompetência para finalizar. Não adianta chegar na coletiva e o Abel só falar que, olha, foi a finalização, não tivemos eficácia, mas contra o Bahia também não teve, contra o Flamengo teve pênalti e não fez o gol, contra o Botafogo, o Lopes saiu na cara do gol no final do jogo, apesar do Botafogo ter jogado melhor. Ele e o goleiro, a gente não fez o gol. Então assim, não adianta a gente ficar usando essa desculpa, porque isso tá acontecendo direto. Tá acontecendo direto. Assim, o ataque do Palmeiras hoje, ele é um ataque ineficiente. Ineficiente, por várias causas. Tem a questão de construção, tem a questão dos jogadores também, que eu gosto, tem que colocar a responsabilidade nos jogadores. Vocês acham que o Vitor Roque jogou bem hoje? E eu ando defendendo o Vitor Roque. Eu acho que esse cara pode mudar ainda, acho que ele pode jogar algum futebol. Você tá aí do outro lado, você pode me criticar à vontade, mas eu acho que ele ainda pode render. Mas ele fez uma partida horrível hoje. Horrível. Foi dominar a bola 2 vezes, dominou na canela, a bola saiu pra lateral, tá sem confiança. Uma bola que o Palmeiras recuperou na marcação pressão, o Veiga tocou pra ele, eu não sei até agora o que foi que ele fez, ele dominou, puxou, chutou caindo de esquerda. Então assim, é um jogador que claramente tá sentindo a pressão, claramente, e isso é um aspecto pro nosso ataque ser tão ruim. Aí a gente pensa no Lopes, aí entrou o Lopes no segundo tempo. Como é que entrou o Lopes?
Ele correu ali, deu uma arrancada no começo do... Assim que ele entrou, chutou uma bola pra fora. Depois ele dominou uma bola, tocou errado, se movimentou errado. Então assim, são falhas que o ataque do Palmeiras... que isso acaba prejudicando demais. Então assim, os atacantes se posicionam mal. Quando tem as oportunidades, eles perdem os gols. Além também da falta de construção. Por exemplo, hoje o Felipe Anderson jogou muita bola no primeiro tempo. Perto do padrão Felipe Anderson. Ele pegou uma bola, saiu arrancando ali pelo lado esquerdo ali no corredor, com velocidade, adiantando a bola, deu uma finalização no gol logo no começo do jogo, bela defesa do Walter, a pontaria nossa muito ruim, né? 3 chutes no gol, um dos foi o do Felipe Anderson, que o Walter acabou pegando. Uma outra jogada ele tentou, errou ali, mas isso faz parte. Mas assim, quando que essa escalação jogou? O Veiga, pra mim, mais um jogo apagado, apesar da assistência que ele deu, mas acho que outro jogo normal, comum. Outro jogo comum dele, não apareceu no primeiro tempo. Ele teve essa marcação-pressão, que ele pegou, tocou pro Vitor Roque. E o que mais? Bola parada? Chutes no gol? Teve bola que o Veiga hoje conduziu, um Veiga com confiança, ele finalizaria no gol. Então assim, ó, eu sinto que falta confiança pra quase todo mundo do meio pra frente. Incrível. Então assim, o Abel usou, sei lá, eu tenho certeza que... O quarto jogo no Allianz Parque, a quarta escalação é diferente. Claro que tem jogadores que estão machucados, como eu falei, o Murilo, o Giai, só que o Felipe antes não estava no time, agora ele aparece no time titular, e aí ele vai bem, aí o Veiga hoje aparece no time titular de novo, sendo que não vinha jogando bem. Então assim, o nosso time, pessoal, nós temos que assumir, hoje o Palmeiras é um time que não passa confiança alguma. É um time inconstante. Por quê? Porque é só a gente se basear nas últimas atuações. Palmeiras jogou lá contra o Flamengo. Sei que antes teve um período ali de vitórias e tal, mas alguns jogos a gente sabe como é que foi. Contra o Flamengo a gente foi derrotado, depois o Cruzeiro. Aí foi pra Copa do Mundo de Clubes. Belo jogo contra o Porto. Contra o Allianz, um jogo bem mais ou menos. Contra o Inter Miami, um jogo péssimo. Contra o Botafogo, um jogo bom. Contra o Chelsea, segundo tempo bom, primeiro tempo horrível, muito abaixo. Apesar de ser o Chelsea e tudo, faltou ali o Palmeiras querer um pouco mais. E aí hoje... outra escalação diferente. Então assim, será que na próxima rodada vai ser de novo Veiga e Felipe Anderson? Ou será que ele já vai botar o Maurício? Então assim, o Palmeiras tá perdido nesse sentido. Porque cada hora joga um jogador. E aí a gente teve as oportunidades ali, desde o começo sendo mais perigoso, tomou um contra-ataque ali do Mirassol. Isso faz parte, uma coisa que me incomoda muito no Palmeiras ainda. O Palmeiras tá com a bola e tal, aí daqui a pouco alguém aperta minimamente ali a saída de 3. O Palmeiras vai recuar a bola pro Everton. O Everton vai, pum, se livra da bola. Isso aconteceu hoje umas 5, 6 vezes. Aí a bola, assim, ele quebra a bola pra ninguém. E a gente devolve a posse de bola. Então assim, no primeiro tempo o Mike chegou um pouco mais ao fundo ali. Bom, fez até um bom jogo o Mike no primeiro tempo, né? No segundo tempo fez inúmeras faltas. Faltas bestas, que era o que o Mirassol queria. O Piquerez ficou mais para fazer a saída de 3, não avançou tanto ao ataque. No segundo tempo o Piquerez avançou mais, no primeiro tempo foram poucas vezes, mas é um jogador extremamente importante ali pelo lado do campo, é uma válvula de escape, é um jogador que chega ali muito bem. No segundo tempo jogou muito mais, a gente precisa dele. E as chegadas do Rios, mas assim, o Palmeiras não consegue pegar essa bola, vamos botar essa bola no chão aqui, vamos trocar passes, vamos girar para direita, para esquerda, vamos encurralar o Mirassol. O Facundo fez um bom jogo hoje, correu. Olhem só o que eu já falei para vocês, que muita gente vai estar falando assim, você tá falando do Vitor Roque, ele pode render ainda, tal. É só uma opinião, gente, só uma opinião. O Facundo, eu falei que ele não é um mau jogador. O Facundo só joga na posição que ele não atuava no Peñarol e no Orlando City. Ele falou no final do jogo, ele jogou do lado direito no segundo tempo. Como é que foi o Facundo Torres? Sofreu faltas, foi pra cima, fez o gol, entrando na área. Então é um jogador que pode render, só que se você colocar o cara lá na esquerda, que é uma função totalmente contrária, vai jogar do outro lado do campo, o futebol do cara vai sentir. Então, tiveram as alterações, entrou o Maurício e o Flaco Lopes, hoje não entraram bem nenhum dos dois, né, pra ser bem sincero, a gente queria o Maurício de titular, mas aquele problema, jogadores não têm sequência de titularidade, eles não conseguem jogar em sequência. O Maurício jogou 6, 7, 8 jogos titular? Não, o Veiga já jogou? Já, várias vezes, e não está mostrando futebol. Mas alguns outros... Ele tirou o Alan do time. Por que o Alan saiu desse time? E hoje ele também nem fez muita coisa. Ele fomeou 2 vezes ali. Quando o Palmeiras estava com o jogo empatado. Segurou muito a bola. Acabou errando. É jovem, isso faz parte. Mas não tem sequência de titularidade. O Palmeiras não tem um time. Se eu perguntar pra você hoje, quem é o time do Palmeiras que vai sair jogando? Vai lá, pum. Escala aí.
a gente vai ficar na dúvida. Aí umas outras coisas, né? O Vitor Roque saiu machucado, provavelmente não deve jogar contra o Atlético, se for questão muscular. Aí o Flaco Lopes entra no jogo, vai chutar a bola na placa de publicidade e toma o terceiro amarelo. Pô, cara, você não viu que o seu parceiro saiu machucado e você seria o centroavante? Então, assim, falta um pouco de sintonia de alguns jogadores do Palmeiras, de verdade. E o ataque está muito abaixo, gente. Então, assim, hoje o Palmeiras não é um time confiável, apesar de estar na parte de cima da tabela do Brasileirão, mas tem que abrir o olho que com essa campanha aqui, rapidinho, os times da ponta vão correr, vão disparar ali, porque é uma campanha que não se sustenta. 4 jogos, nenhuma vitória. E estreia também do Sousa, né, que acabou entrando no jogo, fez uma outra boa jogada ali, teve uma hora que ele saiu na cara do gol, mas estava impedido num passe do Maurício de cabeça. Se fosse gol não valeria, mas o que chama a atenção é a inconstância do Palmeiras nesse momento. Então a gente não consegue vencer o Mirassol em casa, que é um time chato sim, mas nós tivemos 16 finalizações. Então como é que com o número desse de finalizações a gente não consegue produzir isso em chances? Isso já aconteceu outras vezes. Então não é só questão de olhar e falar assim, olha, mas criou muito, é só fazer o gol. Os gols não estão sendo feitos. E isso está fazendo com que o Palmeiras fique onde está na tabela no Campeonato Brasileiro nesse momento. Tá com a campanha ainda, tá na posição boa porque ganhou muitos jogos fora de casa. É o melhor visitante do campeonato. Perdeu apenas, acho que pro Cruzeiro. Mas vai ter que melhorar muito. Como é que vai ser essa escalação? Jogadores da frente precisam melhorar a sua qualidade, a sua pontaria. E hoje o Palmeiras é um time inconstante. Para pontos corridos, do jeito que a gente tá jogando, eu temo que daqui a pouco o Cruzeiro ou o Flamengo acabem escapando. Porque um time irregular não consegue chegar no Brasileirão. Em Copas é outra coisa, é outro formato, tal. Você tem um jogo ali, mas como tá inconstante, qual Palmeiras vai entrar em campo? Qual Palmeiras que vai performar na próxima partida? Não sabemos. Resultado ruim e um começo de campeonato muito preocupante pro Palmeiras, principalmente em casa. 16 finalizações, você deu 3 chutes no gol e não conseguir jogar no chão. Isso são pontos que chamam muito a minha atenção nesse jogo. Agora, vamos focar. Agora tem que pensar no Atlético Mineiro, não dá nem tempo de respirar. Me digam aí o que vocês acham e a pergunta para vocês é: vocês acham que precisa ter um time titular, ter uma sequência de escalação? E outra, se você acha que nós estamos numa fase boa, porque na minha visão não estamos mesmo. O time do Palmeiras hoje não é um time confiável. Você sabe como o Palmeiras vai jogar no próximo jogo? Eu não sei. Na verdade ninguém sabe, mas olhando para o que a gente vem fazendo, a gente começa a ter uma ideia de que é um time que está deixando a desejar. É o que eu acho. Deixa seu comentário. Tamo junto, galera. Aqui é Verdão sempre, preocupado aí com essa sequência e o nosso ataque vive uma fase preocupante. Investimos tanto, Paulinho em cirurgia, o Lopes não vai, o Vitor Roque mal, sem confiança, nervoso, jogou mal demais hoje, entre outros. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, galera. Aquele abraço a nós.